João, capítulo 19. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum." Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique-o! Crucifique!" Pilatos repetiu: "Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: "Temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o rei de vocês." Eles, porém, clamavam: "Fora, fora, crucifique-o." Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: "Não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes." E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: "Mulher, eis aí o seu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí a sua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: "Tenho sede." Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e,
fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus.